Boa noite a todos, a todas. É sempre muito bom estudar o Evangelho, a boa nova trazida por Jesus, o Cristo de Deus, né? Ainda mais quando nesse estudo nós temos a ajuda dos Espíritos e o trabalho meticuloso de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, através desse livro formidável que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí fica mais fácil, né? Pois bem, hoje estou escalado para abordar o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, Caracteres do verdadeiro profeta. Ou seja, as características do verdadeiro profeta, ou então, por que sinais e como reconhecer um verdadeiro profeta. Esse é o objetivo aqui que me traz essa noite. O capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas, e se fundamenta nas advertências que o próprio Cristo fez a seus discípulos e que os evangelistas registraram em algumas passagens dos evangelhos. Mateus registrou: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces ou vorazes. Ainda em Mateus, nós vamos encontrar o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Marcos, o evangelista, Marcos, também registrou a advertência de Jesus: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Mais adiante, localizamos em Marcos uma outra passagem que diz, então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mas junto dessas advertências, a gente tem que entender que nós também encontramos o antídoto que Jesus ofereceu para o reconhecimento desses falsos cristos e falsos profetas, que se resume na seguinte máxima: conhece-se a árvore pelo fruto. Em Mateus, essa fórmula para identificar os falsos profetas é apresentada assim: conhecê-los-eis, os falsos profetas, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Lucas também registrou Jesus ensinando a reconhecer e distinguir entre o verdadeiro e o falso homem de bem, que é o mesmo caminho para reconhecer e distinguir um verdadeiro de um falso profeta. A árvore, isso em Lucas, tá? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a própria pessoa irá revelar as suas intenções nas suas próprias palavras. Isso é uma sabedoria muito grande que nós temos, que Jesus nos ofereceu. Mas a gente tem que entender que
Kardec também acrescenta alguns detalhes importantes para a gente nos preparar para o estudo da mensagem do Espírito Erasto, que nós vamos analisar um pouco mais profundamente, né? É importante que a gente veja que Kardec fala sobre o sentido da palavra profeta usada por Jesus. Esse esclarecimento trazido por Kardec é muito importante. Profeta não é somente aquele que tem o dom de adivinhar o futuro, como algumas pessoas pensam, né? Kardec diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Após esse preâmbulo ou essa introdução, podemos ir agora à mensagem do Espírito Erasto, que é apresentada em O Evangelho segundo o Espiritismo sob o título Caracteres do Verdadeiro Profeta. Erasto, então, pretende nos ajudar a encontrar o caminho para distinguir o verdadeiro do falso. E, para fazer isso, ele começa diretamente com a seguinte advertência: desconfiai dos falsos profetas. Para Erasto, é útil em todos os tempos essa recomendação: desconfiai dos falsos profetas. Mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Erasto está descrevendo o século XIX, mas penso que continua válido, pois ainda estamos vivendo esses tempos de transição para a humanidade, onde uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. E cabe aos homens honestos, segundo Erasto, o dever de desmascarar esses impostores. Ele diz também que Deus não entregaria grandes missões importantes a homens despreparados ou que não tivessem a capacidade para cumprir tais missões. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências. Por isso, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Ou seja, não é qualquer um que pode ser esse profeta, né? Esse intermediário, esse veículo de Deus para nos ajudar a progredir na Terra, não é mesmo? Por outro lado, né? Continuando com Erasto, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, não tem jeito, né? Agora, nas minhas palavras mesmo, não tem jeito, não passa de um farsante ou histrião, que foi a palavra que Erasto usou, e que quer dizer farsante, né? Um sinal importante para o nosso orientador, Erasto, é que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os fingidos, hipócritas
e mentirosos parece ter medo de que não lhe deem crédito. Em síntese, ele tem a necessidade de ficar repetindo o que é aquilo que não é. Talvez a gente verifique pessoas que agem dessa forma, né? Ou talvez espíritos, né, em comunicações, em reuniões mediúnicas, né? Mas onde está na atualidade essas pessoas diante das quais precisamos usar essas orientações de Erasto? Penso que, com base na obra que estamos estudando, né, que podemos identificar esses impostores entre os encarnados e entre os desencarnados, sempre quando nos deparamos com alguém que se pretenda passar por apóstolo do Cristo ou pelo próprio Cristo, rodeados muitas vezes, ou na maioria das vezes, por pessoas muito crédulas, que lhes creem em todas as torpezas, em tudo o que dizem, né? Mas se o Cristo reencarnasse na Terra, claro que ele viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, pois não podemos admitir que Jesus tivesse degenerado ou regredido depois de sua passagem aqui na Terra. Se não possui todas as virtudes de Jesus, logo não será ele. Vocês concordam? Então a questão é essa: possui ou não possui todas as virtudes do Cristo? No caso, né, de estar se apresentando como o Cristo em seu retorno, né? Que a gente sabe que existe, né? Erasto recomenda observar e analisar as ideias e os atos, verificar se possuem as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Por outro lado, para identificar os falsos cristos, os sinais seriam outros: a cupidez, né, o desejo, a cobiça e o orgulho, é claro. Esses sinais são contrários à humildade e à caridade, portanto indicam o caráter do que é falso, né? Indicam a falsidade. Erasto descreve em sua mensagem que no século XIX estavam aparecendo em vários países muitos pretensos cristos, muitos Elias, muitos João, muitos Pedro, e que não era possível que fossem todos verdadeiros. Para ele, né, Erasto, eram apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Por fim, Erasto diz para desconfiarmos dos falsos profetas, ainda mais numa época de renovação como a presente. Muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles estão procurando apenas satisfazer suas vaidades. Quando chegarem do outro lado da vida, verão que uma terrível justiça os espera. Sim, Erasto termina a mensagem com essa advertência mesmo. Uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Talvez hoje não vamos encontrar entre os encarnados tantos que dizem ser o próprio Cristo ou seus apóstolos. Até porque, para acreditar neles, seria preciso aceitar a reencarnação. Nós, espíritas, temos a reencarnação como um princípio fundamental. Entretanto, não acho que seria fácil alguém convencer-nos de que é o Cristo, ou que seria a reencarnação de um apóstolo ou outra pessoa famosa, né, dentre os grandes da história do cristianismo, né? Esse tipo de mistificação também pode se insinuar, o que é mais frequente, através da mediunidade, através de comunicações mediúnicas. Por outro lado, profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, essas recomendações valem também em relação aos médiuns, principalmente aqueles que se tornam mais conhecidos e influentes. Ainda bem que nós temos o livro dos médiuns. Quem lê e quem estuda o livro dos médiuns
conhece bem os alertas e as recomendações que Kardec e os espíritos oferecem para o trabalho nas reuniões mediúnicas. Temos sempre que passar tudo pelo crivo da razão, com caridade, mas precisamos analisar tudo, o conteúdo das mensagens, a autoria delas, mas também os mensageiros ou médiuns. Podemos resumir as orientações ditadas pelo Espírito Erasto com a própria máxima de Jesus que apresentamos no início dessa conversa. A árvore se conhece pelo fruto. E repetindo Mateus, conhecê-los-eis, os falsos profetas, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Claro que não, Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Por fim, essas recomendações ou critérios de análise permanecem válidos hoje e não apenas para o campo doutrinário espírita, pois, segundo Erasto, é útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Fiquemos então atentos, mas sigamos em frente. Nós estamos sendo preparados há muito para esses tempos em que vivemos. Nesse sentido, reservei uma recomendação final de Mateus, que diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ou seja, não vamos desanimar por causa dos desafios que o mundo atual nos apresenta. Jesus e o Espiritismo estão nos oferecendo o caminho a trilhar. Vamos trilhar esse caminho sem esmorecer, perseverando até o fim da nossa jornada na Terra. É isso, é a mensagem de hoje, São as reflexões que eu trago para compartilhar com vocês. Muito boa noite a todos.